O balde de água suja era a coisa mais quente que eu tinha tocado em 3 dias. Mergulhei o pano áspero na água cinzenta, minhas mãos dormentes de frio protestando com uma pontada aguda nas juntas. O vapor subiu, carregando o cheiro de lixívia e sabão barato, misturando-se com o aroma enjoativo de cera de vela e carne assada que já começava a impregnar o grande salão. Eu estava de joelhos no chão de pedra calcária, esfregando uma mancha de vinho tinto que algum lorde bêbado havia derramado na noite anterior. Esfregar, torcer, esfregar. Era o ritmo da minha vida há 7 anos, desde que meus pais morreram, desde que Lord Ashford falsificou as dívidas e me reivindicou como propriedade. Mais rápido, garota! A voz estridente de Marta, a governanta, cortou o ar como um chicote. Ela passou por mim, suas saias farfalhando, e chutou levemente meu balde, fazendo a água ondular perigosamente perto da borda. O rei chega em menos de 1 hora. Se ele vir uma única mancha nesse chão, Lord Ashford vai usar a sua pele para polir as botas dele. Baixei a cabeça, o lenço sujo que cobria meus cabelos caindo sobre meus olhos. Sim, senhora. Minha voz saiu arranhada, pouco mais que um sussurro. Eu tinha aprendido a falar pouco. A invisibilidade era meu escudo. Se eu não falasse, se eu não olhasse, talvez eles esquecessem que eu estava ali. Eu era a poeira sob os pés de Lord Ashford. Ninguém olha para a poeira. Ninguém se importa com a poeira, a menos que ela suje seus sapatos de veludo. Levantei-me com dificuldade, meus joelhos estalando, e peguei o balde pesado. Meus braços eram finos demais, os ossos dos pulsos proeminentes sob a pele pálida e marcada por cicatrizes antigas e novas. A fome era uma companheira constante, um buraco oco no meu estômago que roncava baixinho. Hoje, eu tinha comido apenas as cascas de pão que os ratos da despensa rejeitaram. Caminhei para as sombras perto da cozinha, tentando me fundir com as paredes de pedra. O castelo estava em frenesi. Servos corriam de um lado para o outro carregando bandejas de prata. Tapeçarias eram desenroladas. Tochas eram acesas. O rei Teron estava vindo. O nome era sussurrado pelos corredores como uma maldição ou uma oração, dependendo de quem falava. O rei Alfa, o lobo sem coração. Diziam que ele tinha unificado os clãs do norte com ferro e sangue, que seus olhos podiam transformar um homem em pedra, e que ele não tinha piedade, nem amor, nem fraqueza. Ouvi dizer que ele está procurando uma esposa, sussurrou Daniel, um dos guardas da porta da cozinha, enquanto roubava uma coxa de frango de uma bandeja. Ele me viu, seus olhos desviando rapidamente com aquela culpa familiar. Daniel conhecia meu pai. Ele me viu crescer. Mas quando Ashford me acorrentou, Daniel olhou para o outro lado. Esposa? Zombou a cozinheira, batendo a massa de pão com violência. Aquele monstro não quer uma esposa. Ele quer uma reprodutora. Dizem que ele viaja de clã em clã, farejando as mulheres como se fossem gado na feira. E rejeita todas. Nenhuma é boa o suficiente para a besta dourada. Eu me encolhi, apertando o balde contra o peito. A ideia de um alfa tão poderoso me aterrorizava. Se Lord Ashford, um nobre menor e cruel, já era um pesadelo, o que seria um rei que governava através do medo? Você, Ara! O mordomo de Ashford surgiu na porta, o rosto vermelho de estresse. Estamos com falta de servas para o vinho. Lave as mãos e coloque o avental limpo. Agora. Mas, senhor, tentei argumentar, o pânico subindo pela minha garganta. O Lorde proibiu que eu fosse vista no salão principal durante festas. O Lorde quer que as taças estejam cheias. Ele rosnou, agarrando meu braço fino e me puxando para dentro da cozinha. Coloque o lenço mais baixo. Não levante os olhos. Não fale. Sirva e suma. Entendeu? Engoli em seco e assenti. 10 minutos depois, eu estava nas sombras do grande salão, segurando um jarro de vinho pesado demais para meus braços cansados. O avental limpo que me deram era grande demais e cheirava a mofo, mas cobria a maior parte dos meus trapos cinzentos. As portas duplas se abriram com um estrondo que fez as vidraças vibrarem. O arauto bateu o bastão no chão. Sua Majestade Real, Rei Teron do Clã da Noite Eterna. O silêncio que caiu sobre o salão foi instantâneo e absoluto. A música parou. As risadas morreram. Eles entraram. Primeiro,
a guarda de elite. Homens e mulheres gigantescos, vestidos de couro preto e aço, movendo-se com a precisão letal de predadores coordenados. Eles se espalharam pelo perímetro do salão, as mãos nos punhos das espadas, os olhos varrendo a multidão em busca de ameaças. E então, ele. Eu estava no fundo do salão, escondida atrás de uma coluna, mas mesmo dali, a presença dele me atingiu como uma onda de calor físico. O rei Theron era imenso. Ele usava uma túnica de veludo negro bordada com fios de ouro que pareciam veias de fogo. Uma capa de pele de lobo negro caía sobre seus ombros largos. Ele não usava coroa. Ele não precisava. A autoridade irradiava dele, pesada e sufocante. Seus cabelos eram escuros como a meia-noite, caindo sobre a testa de um rosto que parecia ter sido esculpido em granito por um deus furioso. Mas foram os olhos que me fizeram prender a respiração. Dourados, brilhantes, líquidos, terríveis. Lord Ashford, que estava à frente dos nobres locais para recebê-lo, curvou-se profundamente, um sorriso oleoso no rosto. Majestade, Ashford disse, a voz melosa. É uma honra imensurável receber o grande lobo em meu humilde... Theron passou direto por ele. O rei nem sequer olhou para Ashford. Ele parou no meio do tapete vermelho, ignorando completamente a pompa, a reverência, a comida. Ele ficou imóvel. A cabeça dele se inclinou ligeiramente para o lado. As narinas dele dilataram. O salão inteiro prendeu a respiração. Lord Ashford ficou pálido, a mão pairando no ar, ignorada. Theron fechou os olhos por um segundo. Uma expressão de dor, ou talvez de êxtase, cruzou seu rosto duro. Ele inspirou profundamente, como se estivesse tentando tragar todo o ar do salão para dentro de seus pulmões. Quando ele abriu os olhos novamente, o dourado estava mais intenso. Queimava. Majestade? Um de seus generais perguntou, baixo, aproximando-se com cautela. O que foi? Theron não respondeu. Ele começou a andar. Ele não foi para a mesa principal. Não foi para o trono improvisado que Ashford tinha preparado. Ele virou à esquerda, caminhando lentamente em direção às sombras. Em direção às colunas. Em minha direção. Meu coração parou. O pânico frio inundou minhas veias. Ele me viu, pensei. Ele viu a sujeira. Ele viu a escrava onde não deveria haver escravos. Lord Ashford ia me matar. Tentei recuar, me encolher ainda mais contra a pedra fria, tornar-me parte da arquitetura. Apertei o jarro de vinho contra o peito como um escudo inútil. Mas Theron continuava vindo. Os nobres abriram caminho para ele, confusos e assustados. Ele se movia como um predador seguindo um rastro de sangue, focado, implacável. A cada passo que ele dava, o cheiro dele chegava até mim. Âmbar, cedro, chuva na floresta e algo mais. Algo primitivo e poderoso que fez minha loba interior, adormecida e faminta por anos, choramingar dentro da minha alma. Ele parou a 3 metros de mim. Eu estava tremendo tanto que o vinho no jarro balançava, ameaçando derramar. Theron olhou para a coluna, para as sombras, e depois baixou os olhos. Para mim. Ele viu os sapatos de trapo amarrados com barbante. Viu a barra do vestido puído. Viu as mãos vermelhas, rachadas pelo frio e pelo trabalho, segurando a prata polida. Ele deu mais um passo. A bota dele parou a centímetros dos meus pés. A capa dele roçou no meu braço, macia e quente. Levante a cabeça, ele ordenou. A voz dele não era o trovão que eu esperava. Era rouca, quebrada, como se ele tivesse corrido uma maratona para chegar até ali. Eu não conseguia me mexer. O medo me paralisou. Se eu olhasse para um alfa real nos olhos, seria um desafio. Seria minha morte. Por favor, ele sussurrou. E a palavra, vinda daquele homem, foi mais chocante do que um grito. Lentamente, dolorosamente, levantei o queixo. Meus olhos azuis, pálidos e cansados, encontraram o ouro derretido dos dele. O mundo ao nosso redor desapareceu. O som das conversas, o cheiro da comida, o frio do chão, tudo sumiu. Só restava ele, e a âncora pesada que parecia ter sido lançada do peito dele para o meu, prendendo-nos um ao outro com uma força gravitacional.
Theron soltou o ar que parecia estar segurando há uma década. É você, ele murmurou, a incredulidade tingindo sua voz. Ele levantou a mão, os dedos grandes e enluvados tremendo levemente, e tocou o ar perto do meu rosto, como se tivesse medo de que eu fosse uma miragem que desapareceria ao toque. Madressilva e neve, eu procurei por você em cada canto deste maldito continente. Ele deu um passo à frente, invadindo meu espaço, me envolvendo com seu calor e seu cheiro. Eu recuei instintivamente, encolhendo os ombros, esperando o golpe. Era o hábito. Quando um homem grande se aproxima, a dor vem em seguida. O movimento não passou despercebido. Os olhos de Theron se estreitaram. O dourado escureceu. O foco dele desceu para minhas mãos machucadas, para o hematoma roxo que aparecia sob a manga do meu vestido, marca do aperto de Marta ontem. A atmosfera no salão mudou violentamente. A adoração no rosto do rei desapareceu, substituída por uma fúria tão fria e absoluta que a temperatura do salão pareceu cair 10 graus. Ele se virou lentamente para o salão silencioso. Seu olhar varreu a multidão e pousou em Lord Ashford, que agora soava frio. Quando Theron falou, a voz dele era o som de placas tectônicas se partindo. Quem? Ele começou, e o rosnado que subjacente à palavra fez os copos de cristal nas mesas vibrarem. Quem ousou colocar trapos na minha rainha? O jarro de vinho escorregou das minhas mãos dormentes. Ele se espatifou no chão de pedra. O som de vidro quebrando e o vinho tinto se espalhando como sangue aos pés do rei foi o único som no mundo. Eu esperei o grito. Esperei a punição. Mas Theron não olhou para o vinho. Ele se virou de volta para mim, ignorando a mancha em suas botas, e caiu de joelhos. Ali, no meio do vinho derramado e dos cacos de vidro, o rei lobo se ajoelhou diante da escrava. Você está ferida? Ele perguntou, a voz cheia de um pânico desesperado, as mãos pairando sobre as minhas, sem ousar tocar. Olhei para ele paralisada, incapaz de compreender. Rainha? Eu? Majestade? Lord Ashford tentou intervir, dando um passo à frente, a voz trêmula. Essa é apenas Ara. Ela é uma órfã, uma serva de mente fraca. Ela deve ter roubado algo para atrair sua atenção. Eu vou mandar açoitá-la imediatamente. Theron não se levantou. Ele apenas virou a cabeça para Ashford. O rosnado que saiu da garganta dele desta vez não foi humano. Foi a besta. Se você der mais um passo na direção dela, Theron disse com uma calma terrível, eu vou arrancar sua espinha e usá-la como corrente para o meu cachorro. Ele se voltou para mim novamente. Seus olhos dourados, agora cheios de lágrimas não derramadas, procuraram os meus. Ara. Ele testou o nome na língua, como se fosse um doce sagrado. Meu nome é Theron, e eu juro pela minha vida e pelo meu sangue. Ninguém nunca mais vai machucar você. Ele estendeu a mão, palma para cima. Um convite, não uma ordem. Olhei para a mão dele. Era grande, forte, capaz de esmagar pedras. Mas estava ali, aberta, esperando, trêmula. Olhei para Ashford, lívido de terror. Olhei para Daniel, boquiaberto na porta. E então, olhei para minha própria mão, vermelha, suja, calejada. Com o coração batendo tão forte que doía, coloquei minha mão na dele. O calor dele envolveu meus dedos frios. E pela primeira vez em 7 anos não senti medo. Senti que tinha voltado para casa. O contato da pele dele com a minha foi como tocar um fio desencapado. Uma corrente de calor subiu pelo meu braço, descongelando o sangue que parecia estar empedrado nas minhas veias há anos. Theron fechou os dedos ao redor da minha mão, com uma possessividade gentil, como se segurasse um pássaro ferido que pudesse se quebrar se ele apertasse demais, ou voar se ele soltasse. Ele se levantou lentamente, puxando-me com ele. Pela primeira vez na vida, não me senti pequena. Ele era uma montanha, sim, mas eu estava conectada à base dessa montanha. O silêncio no salão era espesso, quebrado apenas pela respiração pesada de Lord Ashford. Majestade. Ashford tentou novamente, o suor brilhando em sua testa calva. Deve haver um equívoco. Ela é propriedade da casa Ashford. Uma dívida de sangue do pai dela. Theron não soltou minha mão. Ele se virou para Ashford com uma lentidão predatória.
A fúria que irradiava dele era quase visível, uma aura escura que fazia o ar vibrar. Propriedade? Theron repetiu a palavra, saboreando-a com nojo. Você ousa chamar minha companheira de propriedade? Ele deu um passo à frente, puxando-me para trás de seu corpo, colocando-se como um escudo vivo entre mim e o homem que me aterrorizava desde os 12 anos. Dívida de sangue? Theron continuou, a voz baixando para um sussurro letal. Muito bem, vamos falar de sangue. Com um movimento rápido demais para os olhos acompanharem, a mão livre de Theron disparou. Ele agarrou Ashford pelo colarinho de seda e o levantou do chão. O Lorde Gordo esperneou, os pés balançando inutilmente no ar, o rosto ficando roxo. Os guardas de Ashford fizeram menção de sacar as espadas, mas a guarda de elite de Theron reagiu instantaneamente. O som metálico de 12 espadas sendo desembainhadas ao mesmo tempo ecoou pelo salão. Nem pensem nisso, rosnou um dos generais de Theron, uma mulher com cicatrizes no rosto e olhos de gelo. Theron puxou Ashford para perto, até que seus narizes quase se tocassem. Você a fez passar fome, ele acusou, cheirando o ar. Sinto o cheiro da desnutrição nela. Sinto o cheiro do medo que você incutiu nos ossos dela. Sinto o cheiro do trabalho escravo nas mãos dela. Ele apertou o aperto. Ashford engasgou. Por cada dia que ela passou fome, você perderá 1 quilo de carne, Theron prometeu. Por cada lágrima que ela derramou, você sangrará 1 litro. Theron, sussurrei. A palavra escapou antes que eu pudesse pensar. Eu nunca tinha chamado ninguém de autoridade pelo primeiro nome. O efeito foi imediato. Theron parou. A tensão nos ombros dele relaxou um pouco. Ele virou a cabeça para me olhar, e o dourado nos olhos dele suavizou. Você quer que eu o poupe, Yara? Ele perguntou, a voz subitamente mansa. Olhei para Ashford. Ele me encarava com pânico, implorando silenciosamente. O homem que me bateu quando quebrei um prato. O homem que deixou Daniel me ver chorar e riu. Não senti pena, mas também não senti vontade de ver sangue. Eu só queria ir embora. Queria que o frio parasse. Eu só quero sair daqui, murmurei, encolhendo-me dentro do avental sujo. Theron soltou Ashford, deixando-o cair no chão como um saco de lixo. O Lorde tossiu, massageando o pescoço. Considere-se um homem morto andando, Ashford, Theron disse, sem olhar para ele. Meus juízes virão amanhã, e eles não terão a misericórdia que ela tem. Theron se virou para mim. Ele olhou para os cacos de vidro e o vinho no chão onde eu estava descalça. Meus sapatos de trapo não contavam como proteção. Não dê mais um passo, ele disse. Antes que eu pudesse perguntar o porquê, ele se abaixou e passou um braço sobre meus joelhos e outro nas minhas costas. Com um grunhido suave, ele me ergueu no ar. O que... Majestade, não! Protestei em pânico. Eu estou suja. O vinho... Seu veludo... Foda-se o veludo, ele disse com veemência. Você é leve demais, Ara. Leve demais. Ele me apertou contra o peito dele. Podia ouvir o coração dele batendo. Um ritmo forte e constante. Muito mais rápido do que sua expressão calma sugeriria. Ele estava agitado. Ele começou a caminhar em direção à saída, carregando-me como se eu fosse feita de vidro. Passamos pelas mesas dos nobres. Vi Lady Morgana, a filha de um duque vizinho, me olhando com a boca aberta e uma expressão de choque e inveja. Vi os servos, meus antigos colegas, olhando com reverência e medo. Daniel estava na porta. Quando passamos por ele, Theron parou. Você é o guarda da cozinha? Theron perguntou, sem olhar para Daniel, mas sua voz era fria. Sim, majestade. Daniel gaguejou, abaixando a cabeça. Você a viu sofrer? Theron perguntou. Você a viu passar fome e não fez nada? Daniel não respondeu. O silêncio foi a confissão. Lembre-se deste momento, Theron disse. O momento em que a rainha passou por você e você não foi digno nem de olhar para a sombra dela. Ele saiu para a noite fria. O ar gelado atingiu meu rosto, mas não meu corpo. O calor de Theron era uma fornalha. Uma carruagem negra, puxada por 4 cavalos garanhões imensos, esperava no pátio. O cocheiro abriu a porta imediatamente. O interior era forrado de peles brancas e macias. Parecia uma nuvem.
Theron me colocou lá dentro com um cuidado reverente, sentando-me sobre as peles. Fique aqui, ele disse, a voz rouca. Eu já volto. Onde você vai? Perguntei, agarrando instintivamente a manga da túnica dele. O medo de que ele fosse embora e me deixasse ali, que tudo fosse um sonho cruel, me atingiu. Ele olhou para minha mão segurando a manga dele. Um sorriso pequeno, quase doloroso, curvou seus lábios. Ele cobriu minha mão com a dele. Eu nunca vou deixar você, Ara. Nunca. Só vou pegar algo para cobrir você. Ele se afastou por um segundo e voltou com uma manta de lã grossa e pesada. Ele entrou na carruagem, sentando-se no banco oposto ao meu, mas seus joelhos tocavam os meus. A carruagem era espaçosa, mas ele parecia preencher todo o espaço. Ele desdobrou a manta e a colocou sobre mim, enfiando as bordas ao meu redor como se estivesse embrulhando um presente precioso. Melhor? Ele perguntou, os olhos dourados varrendo meu rosto, procurando qualquer sinal de desconforto. Está quente, sussurrei, passando a mão pela textura macia da pele no banco. Eu não me lembro da última vez que senti calor sem estar perto de um forno. A mandíbula de Theron trincou. Ele desviou o olhar para a janela escura e viu um músculo pular em sua bochecha. Ele estava lutando contra a raiva de novo. A carruagem começou a se mover. O balanço era suave, muito diferente das carroças de feno onde eu costumava dormir escondida. Por que eu? Perguntei, a dúvida corroendo a maravilha do momento. Eu sou quebrada, Theron. Eu não tenho clã. Não tenho dote. Minha loba não fala comigo há anos. Ele voltou a olhar para mim. A intensidade do olhar dele fez minha respiração falhar. Quebrada? Ele repetiu, inclinando-se para a frente, apoiando os cotovelos nos joelhos. Ara, você sobreviveu a 7 anos no inferno sem se tornar um demônio. Você manteve sua dignidade quando tentaram tirar tudo de você. Ele estendeu a mão e, com a ponta do dedo, tocou levemente uma cicatriz branca no meu queixo. Minha loba uivou por você antes mesmo de eu saber seu nome. Eu sonhei com o seu cheiro. Madre Silva. A promessa da primavera no meio do inverno. Ele pegou minha mão novamente, virando a palma para cima. Ele traçou as linhas dos calos ásperos com o polegar. Essas mãos trabalharam mais do que as de qualquer guerreiro no meu exército. Ele disse, a voz baixa e fervorosa. E a partir de hoje, a única coisa que elas terão que segurar sou eu. Senti as lágrimas picarem meus olhos. Não de tristeza, mas de uma emoção tão grande que meu peito doía. Alívio, gratidão e algo mais aterrorizante. Esperança. Eu não sei ser uma rainha. Admiti, a voz trêmula. Eu só sei limpar chão. Theron sorriu, e dessa vez o sorriso chegou aos olhos, iluminando o ouro com uma calidez genuína. Então você vai me ensinar a limpar o chão com os meus inimigos. Ele brincou, tentando aliviar a tensão. E eu vou te ensinar o resto, começando por uma coisa muito importante. Ele se inclinou para trás e bateu no teto da carruagem. Comida! Ele gritou para o cocheiro. Pare na próxima estalagem e traga tudo o que eles tiverem. Ele olhou para mim e seu estômago roncou, alto e claro. Eu ri. Foi um som enferrujado, estranho aos meus próprios ouvidos, mas saiu. Theron me olhou como se eu tivesse acabado de cantar a ópera mais linda do mundo. Esse som, ele disse maravilhado. Eu quero ouvir esse som todos os dias pelo resto da minha vida. Encostei a cabeça no banco de peles, o cansaço finalmente me alcançando. O balanço da carruagem, o calor, o cheiro de cedro dele. Você jura? Perguntei, os olhos pesando. Que eu nunca mais vou sentir frio? Theron se moveu. Senti ele se sentar ao meu lado no banco. Ele passou um braço ao redor dos meus ombros, puxando-me para o peito dele. Eu juro, Ara. Ele sussurrou contra o meu cabelo sujo, beijando o topo da minha cabeça. Enquanto eu tiver fôlego, o frio nunca mais vai tocar em você. Fechei os olhos e, pela primeira vez em 7 anos, adormeci sem medo de acordar. Acordei com o som de água sendo derramada. Por um momento, o pânico me agarrou. Pensei que estava atrasada para encher as tinas da lavanderia. Tentei pular da cama, mas meu corpo afundou em algo macio demais e lençóis de seda deslizaram sobre minha pele. Abri os olhos. O teto não era de pedra úmida com teias de aranha.
Era de lona creme, esticada sobre vigas de madeira polida. Estávamos em uma tenda de campanha, mas parecia um palácio móvel. Ela acordou. Uma voz feminina sussurrou com urgência. Virei a cabeça. 3 mulheres estavam paradas ao pé da cama. Elas usavam vestidos simples, mas de tecido bom, e aventais impecáveis. Não havia desprezo nos olhos delas, apenas curiosidade e... respeito? O rei ordenou que preparássemos o banho, minha senhora. A mais velha disse, fazendo uma reverência. A água está quente, minha senhora. Olhei para minhas mãos. Ainda sujas, ainda marcadas. Onde ele está? Perguntei, a voz rouca de sono. O rei está inspecionando o perímetro, senhora. A mulher respondeu. Ele não saiu do seu lado a noite toda. Só saiu quando teve certeza de que a senhora estava em sono profundo. Levantei-me, sentindo-me estranha na camisola de linho fino que alguém deve ter colocado em mim enquanto eu dormia. O banho foi uma experiência que beirava o religioso. A tina era de cobre, grande o suficiente para 3 pessoas. A água cheirava a lavanda e óleo de amêndoas. Quando entrei, a água ficou cinza quase instantaneamente. A vergonha me queimou. Desculpem, murmurei, tentando cobrir meu corpo magro com os braços. Faz muito tempo. As servas não riram. A mais jovem, uma garota com olhos gentis, pegou uma esponja macia. Não se desculpe, senhora, ela disse suavemente, começando a esfregar minhas costas. Deixe-nos levar o passado embora. Foi o que elas fizeram. Esfregaram a sujeira, cortaram minhas unhas quebradas, lavaram meu cabelo 3 vezes, até que a espuma saísse branca como neve. Quando finalmente saí da água, sentia-me leve, como se tivesse perdido 10 quilos de poeira e tristeza. Elas me vestiram. Não com trapos. Um vestido de veludo azul profundo, da cor do céu noturno, com mangas longas que escondiam meus braços finos e um decote modesto que revelava apenas a curva do meu pescoço. Quando me olhei no espelho de prata polida, não reconheci a mulher que me encarava. Os olhos azuis pareciam maiores, mais brilhantes. O cabelo loiro platinado, agora limpo e escovado, caía em ondas brilhantes até minha cintura. Eu parecia uma pessoa. A porta da tenda se abriu. Theron entrou. Ele ainda usava as roupas de viagem, mas parecia ter se lavado no rio. O cabelo estava úmido. Ele parou. Os olhos dourados percorreram meu corpo de cima a baixo, devorando a visão. Saiam, ele ordenou às servas, sem desviar os olhos de mim. Elas fizeram reverências rápidas e desapareceram. Ficamos sozinhos. O ar ficou pesado, carregado com aquela eletricidade que sempre surgia quando ele estava perto. Você está... Ele começou, e sua voz falhou. Ele pigarreou. O azul combina com você. Lembra os seus olhos. Obrigada, respondi, tímida, alisando a saia. Theron, eu nunca tive um vestido assim. Ele se aproximou, pegou minha mão e a levou aos lábios, beijando a palma limpa e perfumada. Você terá 1000 vestidos, Zara. Um para cada estrela no céu. Ele me guiou até uma pequena mesa posta no canto da tenda. Havia frango assado, pão fresco, frutas, queijo, vinho. O cheiro fez meu estômago rugir novamente. Sentamos. Ele serviu meu prato. Cortou a carne em pedaços pequenos, como se eu fosse uma criança ou uma inválida. Coma, ele incentivou. Devagar. Seu estômago não está acostumado. Comi. Cada garfada era uma explosão de sabor que me fazia querer chorar. Theron não comeu. Ele apenas me observava, bebendo vinho, com uma expressão de satisfação profunda a cada pedaço que eu engolia. Me conte. Ele pediu, quando empurrei o prato, saciada pela primeira vez em anos. Como aconteceu? Como a filha de um beta respeitável acabou nas mãos de Ashford? Respirei fundo. A história era uma ferida antiga, mas com ele ali, parecia seguro tocá-la. Meus pais morreram na praga de inverno. Comecei, olhando para a chama da vela na mesa. Ashford apareceu no dia seguinte ao funeral. Ele tinha papéis. Dizia que meu pai devia uma fortuna em impostos e empréstimos. Eu tinha 12 anos. Eu não sabia ler os contratos. Sentia a temperatura da tenda cair. Theron estava apertando a taça de vinho com tanta força que o metal gemia.
Ele disse que eu teria que trabalhar para pagar a dívida. Pensei que seria por alguns meses. Mas a dívida nunca diminuía. Ele cobrava pela minha comida, pelas minhas roupas, pelo ar que eu respirava. Ele transformou a dívida em correntes. Theron soltou a taça amassada na mesa. Escravidão por dívida é ilegal no meu reino há 20 anos. Ele disse, a voz fria como gelo seco. Ashford sabia disso. Ele apostou que ninguém se importaria com uma órfã. Ninguém se importou. Confirmei, triste. Até você. Theron estendeu a mão através da mesa e segurou meu rosto. Eu sinto muito, Ara. Sinto muito por não ter chegado antes. Mas eu prometo. Ashford vai desejar ter morrido na praga. 2 dias depois, chegamos à capital. A cidade dos lobos era imensa, construída nas encostas de uma montanha, com o palácio real no topo, brilhando como uma coroa de pedra branca. Eu estava apavorada. Theron sentia meu medo através do vínculo recém-formado. Ainda não completo, mas presente. Ele segurava minha mão na carruagem o tempo todo. Quando entramos no pátio do palácio, a corte inteira estava lá para receber o rei. Theron desceu primeiro. Ele se virou e estendeu a mão para mim. Respirei fundo. Coragem, disse a mim mesma. Você é poeira que virou diamante. Acredite nisso. Coloquei minha mão na dele e desci. Um murmúrio correu pela multidão. Eles esperavam uma guerreira, uma princesa estrangeira, ou talvez ninguém. Eles viram uma garota pálida, magra, com olhos assustados, usando as cores do rei. Quem é ela? Ouvi os sussurros. Parece uma boneca quebrada. Onde ele a encontrou? Theron passou o braço pela minha cintura, puxando-me contra seu corpo sólido. Ele olhou para a corte com aquele olhar de desafio que silenciava exércitos. Povo da cidade dos lobos, ele anunciou, a voz ecoando nas paredes de pedra. Apresento-lhes Ara, minha companheira, sua futura rainha. O silêncio foi atordoante, e então, uma risada. Lady Morgana, a mesma que estava no banquete de Ashford, tinha viajado rápido. Ela estava na primeira fila, vestida de seda vermelha, linda e venenosa. Majestade, ela disse, com um sorriso doce demais. Certamente é uma piada. Uma serva? No trono de prata? A linhagem real exige sangue puro, força, poder. Essa garota mal consegue ficar em pé com o vento. Theron rosnou. Literalmente. Mas antes que ele pudesse atacar, senti algo estranho. Uma pontada de calor no meu peito. Não vinha dele. Vinha de mim. Olhei para Morgana. A força não se mede apenas pelo tamanho das garras, Lady Morgana. Minha voz saiu clara, surpreendendo a mim mesma e a todos. Às vezes, a força é apenas a capacidade de suportar o peso do mundo sem quebrar. E eu carreguei pesos que fariam você desmoronar em um dia. Morgana piscou, o sorriso vacilando. Theron olhou para mim, surpreso e orgulhoso. Bem dito, ele murmurou no meu ouvido. Mas eu vi o olhar nos olhos dos outros nobres. Eles não estavam convencidos. Eles viam uma fraqueza. Viam uma presa. Eles não sabiam o que Theron sabia. Eles não sabiam que a loba dentro de mim estava acordando. E ela não era uma serva. Ela era branca. Ela era antiga. E ela estava cansada de ser boazinha. Enquanto caminhávamos para dentro do palácio, senti os olhares de ódio nas minhas costas. A guerra não tinha acabado com Ashford. Ela estava apenas começando aqui, neste ninho de víboras de seda. Mas desta vez, eu não estava sozinha. Apertei a mão de Theron. Ele apertou de volta. Eles vão testar você, ele avisou, baixo. Deixe que venham. Respondi, sentindo o primeiro tremor de poder real nas minhas veias. Eu sobrevivi a monstros de verdade. Esses aqui são apenas cães latindo. Os dias na corte se arrastavam como um melado frio. Theron tentava me proteger, mantendo-me em seus aposentos privados, cercada por guardas de confiança. Mas ele tinha um reino para governar. Havia reuniões do conselho, disputas de fronteira, julgamentos. E sempre que ele saía, a solidão e os sussurros se infiltravam pelas frestas das portas de carvalho. Eu me sentia uma impostora em sedas finas. As servas do palácio eram educadas, mas distantes. Eu via o julgamento nos olhos delas. A escrava que seduziu o rei. Na terceira tarde, recebi um convite.
Um pergaminho perfumado com rosas, entregue por um pajem. Para a senhora Ara, como futura rainha, é tradição que conheça os jardins de inverno. Gostaria de oferecer uma trégua e mostrar-lhe as belezas que nosso reino cultiva. Talvez possamos começar de novo. Lady Morgana. Eu sabia que era perigoso. Theron me avisara sobre ela, mas eu não podia viver escondida para sempre. Se eu quisesse ser rainha, teria que enfrentar a corte. E recusar um convite de paz seria visto como fraqueza ou arrogância. Eu vou, disse ao chefe da guarda, um homem corpulento chamado Silas. O rei não vai gostar, senhora. Silas advertiu, franzindo a testa. O rei está ocupado com os generais. Levarei você e 2 homens. O que pode acontecer nos jardins do palácio? Silas suspirou, mas assentiu. Os jardins de inverno eram deslumbrantes. Labirintos de sebes altas, estátuas de gelo mágico que nunca derretiam, flores brancas que desabrochavam na neve. Morgana me esperava perto da fonte das lágrimas. Ela sorriu quando me viu. Um sorriso que não alcançava os olhos frios de predadora. Ara, que coragem a sua vir, ela disse, alisando as luvas de pelica. Você ofereceu uma trégua, respondi, mantendo a distância. Silas e os guardas estavam a 10 passos, atentos. Ofereci, ela concordou, caminhando lentamente ao redor da fonte. Sabe, Theron é um homem de apetites vorazes. Ele se encanta com novidades. A Cinderela que ele resgatou da lama é uma história bonita, mas histórias acabam. E quando ele se cansar de brincar de Salvador, o que sobrará de você? Ele não está brincando, disse firme, embora a dúvida fosse uma semente que ela regava com prazer. Nós somos companheiros. Morgana riu. Companheiros? Ele te marcou? Não. Ele te mordeu? Não. Vocês são apenas uma possibilidade. E possibilidades podem ser eliminadas. Ela estalou os dedos. O chão sob os pés de Silas e dos guardas explodiu. Não foi uma bomba. Foi magia. Runas ocultas na neve brilharam em vermelho, e o chão cedeu, engolindo meus protetores em um poço profundo de terra e gelo. Ouvi os gritos deles, seguidos pelo baque surdo lá embaixo. Silas! Gritei, correndo em direção ao buraco. Uma parede de magia invisível me jogou para trás. Caí na neve dura, o ar expulso dos meus pulmões. Levantei os olhos. Morgana estava do outro lado da barreira, sorrindo. Não se preocupe. Eles vão sobreviver. Mas você... Ela assobiou. Um som agudo e cortante. De trás das sebes do labirinto, surgiu um som que fez meu sangue gelar. Rosnados. 3 cães selvagens, não lobos. Cães de guerra, criados para matar ursos. Enormes, com coleiras de ferro e baba escorrendo de mandíbulas cheias de dentes amarelos. Eles não tinham a inteligência dos shifters. Eram apenas bestas famintas. Theron proibiu duelos, Morgana disse, a voz abafada pela barreira. Mas acidentes acontecem. A pobre serva se perdeu nos jardins e entrou no canil de caça. Uma tragédia. Ela se virou e saiu, desaparecendo entre as sebes. Fiquei sozinha com os monstros. Os cães avançaram. O líder, um animal negro com cicatrizes no focinho, pulou. Rolei para o lado instintivamente. As mandíbulas estalaram onde meu pescoço estava 1 segundo antes. O cheiro de carne podre do hálito dele me atingiu. Levantei-me, correndo em direção à fonte. A água estava congelada. Não havia armas. Não havia saída. A barreira mágica cercava a clareira. Socorro! Gritei, sabendo que era inútil. O segundo cão investiu, mordendo a barra do meu vestido. O tecido rasgou. Caí de novo. Senti dentes rasparem na minha panturrilha. Dor quente. Sangue. O cheiro do meu sangue enlouqueceu as bestas. Eles me cercaram, rosnando, prontos para despedaçar. Fechei os olhos, esperando a morte. De novo. Sempre a vítima. Sempre a fraca. Não. A palavra explodiu na minha mente. Não foi um pensamento meu. Veio de um lugar mais profundo. Veio do meu sangue. Veio da loba que Theron disse ter ouvido. Levante-se. A voz interior ordenou. Não era uma voz doce. Era uma voz antiga, furiosa e real. Você é uma ômega lunar.
Você não é comida. Você é a lua. Abri os olhos. O tempo pareceu desacelerar. O cão líder saltou em direção à minha garganta. Eu não gritei. Eu não me encolhi. Eu soltei minha loba. Não houve transformação física completa. Não havia tempo. Mas minha aura explodiu para fora do meu corpo como uma onda de choque prateada. Meus olhos, eu sabia, não eram mais azuis. Eram prata líquida. Levantei a mão. Pare! Minha voz não era humana. Carregava o peso de 1000 ancestrais. O comando ômega. O cão líder, no meio do ar, foi atingido pela força da minha voz. Ele choramingou, a agressividade sendo esmagada por um instinto primitivo de submissão. Ele caiu no chão, derrapando na neve, e se encolheu, escondendo o focinho entre as patas. Os outros 2 cães pararam, confusos, tremendo. A aura que eu emanava não era de ameaça física, era de autoridade espiritual absoluta. Eu cheirava a alfa dos alfas, a mãe de todos. Fiquei de pé, respirando com dificuldade, o sangue escorrendo da minha perna, mas sentindo um poder vibrante correr sob minha pele. Os cães, antes monstros assassinos, agora rastejavam de barriga no chão, choramingando por perdão. Foi nesse momento que a barreira mágica se estilhaçou com um som de vidro quebrando. Theron irrompeu na clareira. Ele estava em sua forma híbrida. Garras, olhos dourados, presas expostas. Uma máquina de matar movida a pânico puro. Ele viu os cães. Rugiu, pronto para desmembrá-los. Não! Gritei. Theron parou, as garras a centímetros do cão líder. Ele olhou para mim. Ele viu a luz prateada nos meus olhos. Viu os cães submissos aos meus pés. Viu o sangue na minha perna. A forma híbrida dele recuou. Ele voltou a ser homem. Mas o choque em seu rosto era total. Ara, ele sussurrou. Eles não são culpados. Eu disse, minha voz voltando ao normal, minhas pernas começando a tremer à medida que a adrenalina baixava. Eles foram usados. Como eu fui. Theron olhou para os cães, depois para mim. Ele entendeu. Ele entendeu que eu não precisava ser salva dos monstros. Eu tinha domado os monstros. Ele correu até mim no momento em que meus joelhos cederam. Você está ferida, ele disse, examinando minha perna com mãos trêmulas. A raiva dele estava lá, fervendo, mas o orgulho brilhava mais forte. Morgana, sussurrei, encostando a cabeça no peito dele. Ela armou isso. O rosto de Theron endureceu em granito. Ela vai desejar ter sido devorada por esses cães, ele prometeu. Ele me pegou nos braços. Desta vez, não me senti como uma boneca de porcelana. Senti-me como uma rainha ferida em batalha. Vamos para casa, ele disse. E depois haverá justiça. Enquanto ele me carregava para fora dos jardins, olhei para trás. Os cães ainda estavam deitados na neve, olhando para mim com reverência. Eu não era mais a escrava. Eu tinha encontrado minha voz. E ela era mais alta que o latido de qualquer cão. A justiça de Theron não tardou. Ele invadiu o salão do conselho com a fúria de um furacão, carregando-me ainda em seus braços, meu vestido rasgado e manchado de sangue sendo a prova do crime. Ele me colocou suavemente em sua própria cadeira na cabeceira da mesa, um gesto que fez os conselheiros engasgarem. Lady Morgana, Theron disse, a voz baixa e terrível. Traga-a. 2 guardas da elite entraram arrastando a nobre. Ela não tinha mais o sorriso presunçoso. Estava pálida, descabelada, mas ainda tentava manter uma fachada de dignidade ultrajada. Isso é um ultraje, ela gritou. Sou filha do Duque de Valória. Você não pode me tratar como uma criminosa comum. Você tentou assassinar minha companheira. Theron respondeu, caminhando até ela. Isso não faz de você uma criminosa comum. Faz de você uma traidora do trono. A pena é a morte. Um murmúrio de choque percorreu a sala. Majestade. Um homem alto e robusto se levantou. Lord Vane, um aliado antigo da família de Morgana. Você não pode executar uma nobre sem julgamento por causa da palavra de uma escrava. Cuidado, Vane. Theron avisou, os olhos faiscando. Eu desafio! Vane gritou, batendo a mão na mesa. Eu desafio a legitimidade dessa união. O código antigo diz que o rei não pode se unir a alguém de casta inferior, se isso ameaçar a pureza da linhagem. Essa garota é fraca.
É uma ômega quebrada. Ela polui o trono. Eu invoco o direito de combate. O salão ficou em silêncio absoluto. O direito de combate. Uma lei arcaica que permitia a um alfa desafiar as decisões do rei através de um duelo até a morte. Theron sorriu. Foi um sorriso sanguinário. Você quer lutar, Vani? Por ela? Quero lutar pela honra do reino. Vani retrucou, sacando sua espada. Se eu vencer, a garota é exilada, e Morgana é libertada. Se você vencer... Bem, o rei faz o que quer. Aceito. Theron disse imediatamente. Não. Tentei me levantar, mas a dor na perna me fez cair de volta na cadeira. Theron, não. Ele está armando algo. Theron se virou para mim, segurou meu rosto e me beijou rápido e forte. Fique aqui, Ara. Isso acaba hoje. O duelo aconteceu ali mesmo, no centro do salão. As mesas foram afastadas. Vani era grande, um guerreiro experiente, mas Theron era o rei lobo. A luta foi brutal. O som de aço contra aço ecoava nas paredes de pedra. Theron lutava com uma ferocidade controlada, aparando os golpes de Vani com facilidade quase insultante. Ele estava brincando com a presa. Você defende lixo. Vani grunhiu, atacando com um golpe baixo. Theron desviou, girou e cortou o braço de Vani. Sangue espirrou no chão. Eu defendo a única coisa pura nesta sala. Theron retrucou. Vani recuou, arfando. Ele trocou um olhar rápido com Morgana, que estava encolhida no canto. Ela assentiu imperceptivelmente. Vani avançou em um ataque suicida. Theron viu a abertura. Ele enfiou sua espada no peito de Vani. O Lorde engasgou, os olhos arregalados. Theron puxou a espada. Vani caiu de joelhos. Acabou. Theron disse, virando as costas para o oponente caído para vir até mim. Theron, cuidado! Gritei. Vani, com seu último suspiro, puxou uma adaga escondida na bota. Não era aço comum. A lâmina brilhava com um verde doentio. Ele se lançou para frente e cravou a adaga na coxa de Theron, logo acima da proteção do joelho. Theron rugiu, girando e decapitando Vani com um único golpe de sua espada. A cabeça do traidor rolou pelo chão, mas o dano estava feito. Theron cambaleou. Ele olhou para a perna. O sangue que saía da ferida era preto e fumegante. Veneno de manticora. Um dos conselheiros sussurrou com horror. Não há cura. Theron caiu. Theron! Gritei, ignorando a dor na minha própria perna e correndo até ele. Caí de joelhos ao lado dele. O rosto dele já estava ficando cinza. O suor frio cobria sua testa. O veneno era rápido. Ara! Ele sussurrou, a voz falhando. Fuja! Eles vão te matar. Cala a boca! Ordenei, as lágrimas escorrendo pelo meu rosto. Ninguém vai morrer hoje. Os curandeiros reais correram para o salão, mas ao verem o sangue preto, recuaram, balançando as cabeças. Majestade, o veneno já está no sangue, o curandeiro-chefe disse triste. É tarde demais. Olhei para Theron, o homem que me tirou do inferno, o homem que me deu calor. Ele estava morrendo. Por mim. Não. Eu me recusei a aceitar. Senti aquela onda de poder prateado de novo. A mesma que domou os cães. Mas agora não era comando. Era cura. Minha loba uivou dentro de mim. Você é a luz, ela disse. A luz purifica. Coloquei minhas 2 mãos sobre a ferida horrível na perna dele. O que ela está fazendo? Morgana zombou, histérica. Vai sujar as mãos de sangue de novo, escrava? Fechei os olhos e ignorei o mundo. Concentrei-me no vínculo entre nós. Naquele fio dourado que nos unia. Puxe, minha loba instruiu. Não suguei com a boca, como nos contos antigos. Suguei com a alma. Visualize o veneno. A escuridão verde e oleosa invadindo o ouro do sangue dele. Agarrei essa escuridão com minha luz prateada. Senti uma dor excruciante, como se tivesse colocado as mãos em ácido fervente. Gritei, mas não soltei. Uma luz branca e cegante começou a emanar das minhas mãos. O salão inteiro ofegou. Pelos deuses antigos, alguém sussurrou. É uma ômega lunar. O sangue preto começou a fluir para fora da ferida, transformando-se em fumaça cinza assim que tocava a luz das minhas mãos. Eu estava drenando a morte dele. Senti minha energia vital sendo sugada.
Minha visão escureceu nas bordas. Eu estava trocando minha vida pela dele? Que seja. Theron arfou, o ar voltando aos seus pulmões. A cor começou a voltar ao seu rosto. Quando a última gota de veneno evaporou, caí sobre o peito dele, exausta, tremendo incontrolavelmente. O salão estava em silêncio absoluto. Theron abriu os olhos. O dourado estava de volta, brilhante e vivo. Ele olhou para mim, depois para a ferida, que agora era apenas uma cicatriz rosa. Ele se sentou, segurando-me contra ele. Você... Ele murmurou incrédulo. Você me salvou. Levantei a cabeça, fraca, mas triunfante. Olhei para a corte, para os conselheiros que me chamaram de fraca, para Morgana, que agora parecia aterrorizada. Alguém mais quer desafiar a minha legitimidade? Perguntei. Minha voz era um sussurro, mas no silêncio do salão soou como um trovão. Ninguém respondeu. Um por um, os lordes e damas começaram a se ajoelhar. Não para Theron, para mim. Eles não estavam se curvando para a esposa do rei. Estavam se curvando para a salvadora do rei, para a ômega lunar. Theron beijou minha testa, e eu senti uma lágrima dele cair na minha bochecha. Minha rainha, ele disse, alto e claro. Minha vida é sua. Fechei os olhos, permitindo-me, finalmente, descansar nos braços do meu alfa. A batalha tinha acabado, e a escrava tinha morrido na arena. O ar da manhã estava fresco e carregava o cheiro de flores novas quando as portas da catedral se abriram. O sol batia nos vitrais coloridos, pintando o chão de pedra com mosaicos de luz. Eu estava parada no altar, ao lado de Theron. Não usava veludo azul desta vez. Meu vestido era feito de seda branca iridescente, bordado com fios de prata que pareciam luar líquido. Em minha cabeça, não havia um lenço sujo, mas uma tiara delicada de diamantes e pedra da lua, pesada com a história de 1000 anos, mais leve sobre meus cabelos soltos. Theron segurava minhas mãos. Ele estava magnífico em seu traje cerimonial preto e dourado, mas seus olhos só tinham espaço para mim. O vínculo entre nós vibrava, forte e inquebrável, uma canção silenciosa de pertencimento. A catedral estava lotada. Nobres, guerreiros, representantes de todos os clãs. E lá no fundo, perto das portas, eu vi rostos que conhecia de outra vida. Lord Ashford não estava lá. Ele já estava a caminho das terras do exílio, suas terras confiscadas e distribuídas aos servos que ele abusara. Lady Morgana tivera o mesmo destino. Mas Daniel estava. Ele estava na última fila, vestindo sua farda de guarda, a cabeça baixa, o chapéu nas mãos. Ele não ousava olhar para mim. Senti um aperto no peito, mas não era dor. Era encerramento. O sumo sacerdote levantou as mãos. Hoje, diante da lua e do sangue, unimos o rei Alfa Theron e a rainha Ômega Ara. Não apenas em casamento, mas em alma. Theron se virou para mim. Ele pegou a coroa maior, a da rainha consorte, que repousava sobre uma almofada de veludo. Eu não coroo você porque preciso de uma rainha, ele disse, sua voz baixa e íntima, ignorando a multidão. Eu coroo você porque este reino precisa da sua luz. Porque eu preciso da sua luz. Ele colocou a coroa sobre minha cabeça. O peso dela assentou-se, familiar e certo. Eu aceito esta coroa, respondi, minha voz firme, ecoando pela catedral silenciosa. Não como um adorno, mas como uma promessa, de que nunca mais a poeira será ignorada, de que a força será usada para proteger, não para oprimir. Theron sorriu, aquele sorriso raro e verdadeiro que ele guardava só para mim. Ele se inclinou e me beijou. Não foi um beijo de cerimônia, foi um beijo de devoção. A multidão explodiu em aplausos. Os uivos de comemoração dos guardas do lado de fora se juntaram ao coro. Mais tarde, estávamos sozinhos nos jardins privados do palácio, longe do barulho da festa. Sentamos em um banco de mármore, observando a lua cheia subir no céu. Theron pegou minha mão. Ele traçou a cicatriz antiga no meu polegar com o dedo. Depois a levou aos lábios e beijou o local, como fazia todas as noites. Você ainda sente medo? Ele perguntou suavemente. Olhei para a lua, depois para ele. Às vezes, admiti. Às vezes acordo achando que o cheiro de lavanda é um sonho
e que vou acordar com o cheiro de lixívia. Theron apertou minha mão. Eu estarei lá para te lembrar que é real, todas as manhãs. Sorri, encostando a cabeça no ombro dele. Eu passei anos limpando a sujeira dos outros. Murmurei, pensando na garota que esfregava o chão, achando que eu era lixo porque estava coberta de pó. Mas você me mostrou que o diamante só brilha quando a lama é removida. Olhei para o anel no meu dedo, brilhando sob o luar. Eu não sou a escrava que virou rainha, Theron. Eu acho que eu sempre fui uma rainha que apenas estava sobrevivendo à escravidão, até que seu rei a encontrasse. Theron beijou o topo da minha cabeça. Você me encontrou também, Ara. Eu era um rei em um trono de gelo. Você me trouxe o verão. Ficamos ali, em silêncio, apenas sentindo o calor um do outro e a batida dupla de nossos corações, finalmente em sincronia. A escrava tinha ido embora. A rainha estava em casa. E pela primeira vez em toda a minha vida, eu sabia exatamente quem eu era. Eu era Ara. Eu era luz. E eu era amada. Obrigada por estar aqui e por acompanhar mais uma história. Espero de verdade que você tenha gostado. Se quiser, deixe seu comentário. Adoro ler o que vocês sentem e pensam depois de cada episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. E para quem quiser estar mais pertinho do canal, o Clube de Membros oferece conteúdos extras, como acesso antecipado às histórias, episódios exclusivos e alguns benefícios especiais. Para conferir, é só clicar no botão Seja Membro abaixo. Obrigada pelo carinho e até a próxima história. Dizem que você só sabe o que tem quando perde. É uma frase bonita, poética, do tipo que se borda em almofadas ou se escreve em cartões de condolências. Mas a verdade é mais feia, mais suja. Às vezes você tem que morrer para que seu marido saiba que você existia. Estava chovendo. Claro que estava. O céu parecia determinado a chorar as lágrimas que ninguém derramou por mim em vida. Gotas grossas e geladas batiam nas folhas das árvores onde eu me escondia, na orla da Floresta Negra, encharcando meu manto de lã escura e colando o tecido à minha pele. O cheiro de terra molhada e ozônio enchia o ar, misturado com o aroma enjoativo de lírios brancos que vinha do cemitério real lá embaixo. Lírios. Eu odiava lírios. Eram flores de enterro. Frias. Perfeitas. Sem cheiro de vida. Alistair deveria saber disso. Se tivesse me perguntado uma única vez em 5 anos qual era minha flor favorita, saberia que eu amava rosas selvagens, espinhosas, cheirosas, imperfeitas. Mas ali estavam eles. Coroas e mais coroas de lírios brancos empilhadas ao redor do buraco negro na terra. E ao lado do buraco, o caixão. Ébano polido. Detalhes em prata. O brasão real da alcateia da lua crescente gravado na tampa. Lindo. Caro. E vazio. Um arrepio que não tinha nada a ver com a chuva percorreu minha espinha. Era uma sensação estranha ver seu próprio funeral. Surreal. Como assistir a uma peça de teatro onde você é a protagonista, mas esqueceu as falas. A multidão estava reunida sob um mar de guarda-chuvas pretos, nobres em suas melhores roupas de luto, fingindo tristeza. Conselheiros cochichando sobre sucessão, servos de cabeça baixa, e ele, Rei Alistair. Ele não usava guarda-chuva. A chuva batia diretamente em seu rosto, em seus cabelos escuros que estavam colados à testa, em seu terno preto de corte impecável, que agora estava pesado e encharcado. Ele parecia menor. Sempre o vi como uma montanha, inabalável, feito de pedra e dever. Mas ali, na beira da minha cova vazia, ele parecia feito de vidro prestes a quebrar. Seus ombros estavam curvados. Suas mãos, normalmente firmes, tremiam ao lado do corpo. Ele está atuando. Sussurrei para mim mesma, a voz arranhada pelo desuso. É política. O rei viúvo. A imagem perfeita de luto para ganhar simpatia. Eu precisava acreditar nisso. Precisava acreditar que sua dor era falsa. Porque se fosse real, se ele realmente estivesse sofrendo, então, o que eu tinha feito era monstruoso. Lord Silas subiu ao pequeno púlpito de pedra. O conselheiro sênior.
O homem que transformou minha vida no castelo em um inferno de regras e isolamento. Ele segurava um pergaminho, protegido da chuva por um servo solícito. Estamos aqui reunidos, Silas começou, sua voz projetada para a multidão, para lamentar a perda trágica de nossa Luna, uma alma gentil, silenciosa, que serviu ao reino com... Alistair se moveu. Não foi um passo, foi um avanço. Ele subiu no púlpito, arrancou o pergaminho das mãos de Silas e o jogou na lama. A multidão engasgou. Silas recuou, chocado. Majestade! Cale a boca! Alistair rosnou. A voz dele estava rouca, quebrada. Não ouse falar dela. Não ouse usar essas palavras vazias e polidas que você escreveu ontem à noite enquanto bebia seu conhaque. Ele se virou para a multidão. Seus olhos cinzentos varreram os rostos. Selvagens, desesperados. Vocês querem saber quem ela era? Ele gritou, a voz competindo com o trovão. Vocês querem saber sobre a Luna que vocês ignoraram por 5 anos? A mulher que andava pelos corredores do meu castelo como um fantasma porque ninguém, nem mesmo seu marido se dignava a vê-la. Meu coração parou. Eu apertei o tronco da árvore, minhas unhas cravando na casca. O que ele está fazendo? Alistair enfiou a mão no bolso interno do paletó. Tirou algo. Um pequeno livro de capa de couro azul. Desgastado. Manchado de água. Meu diário. O ar saiu dos meus pulmões. Eu o tinha deixado para trás, esquecido na pressa da fuga. Nele estava tudo. Minha solidão, meus medos, as noites em que chorei até dormir enquanto ele trabalhava no escritório. A lenta morte da minha alma. Ele abriu o livro. Suas mãos tremiam tanto que as páginas vibravam. Dia 12 de outubro. Ele leu, a voz embargada. Hoje fiz aniversário. Ninguém lembrou. Alistair passou o dia em reuniões. Jantei sozinha na cozinha com os criados porque a sala de jantar é grande demais para uma pessoa só. Às vezes acho que sou invisível. Que se eu gritasse, ninguém ouviria. Talvez eu já esteja morta e não saiba. Ele fechou o livro com força, pressionando-o contra o peito. Ela escreveu isso há 2 anos. Ele disse, as lágrimas se misturando com a chuva em seu rosto. 2 anos. E eu não sabia. Eu estava na sala ao lado, assinando tratados, decidindo o destino de Fronteiras, enquanto minha esposa se sentia morta. Ele caiu de joelhos na lama. Ali, diante de todos, o rei Alfa, de joelhos. Eu a matei. Ele soluçou. Não foi um choro bonito. Foi feio. Gutural. O som de um animal ferido. Ela não caiu do penhasco. Eu a empurrei. Com meu silêncio. Com minha negligência. Com minha maldita prioridade em ser rei antes de ser marido. O silêncio no cemitério era absoluto. Ninguém ousava respirar. Silas tentou se aproximar. Majestade, você está perturbado. O luto é a única coisa real que senti em anos. Alistair rugiu, levantando-se. Ele olhou para o caixão. Eu juro, ele disse, a voz baixando para um sussurro intenso que ecoou magicamente pelo vale. Juro sobre este túmulo, sobre a memória dela, que isso acaba hoje. Ele se virou para o conselho, para os nobres. O reino que construímos é podre, frio. Se ele pode fazer uma mulher como Isolde se sentir invisível, então ele não merece existir. Vou mudá-lo. Vou quebrar cada lei, cada tradição que colocou o dever acima de humanidade. Vou construir um lugar onde ninguém, jamais, se sinta como ela se sentiu. Ele apontou para Silas. Você está demitido. O conselho está dissolvido. A partir de hoje, governo sozinho, com a memória dela como minha única conselheira. Ele se virou para o caixão novamente. Tocou a madeira fria. Perdoe-me, Isolde. Ele sussurrou. Mas eu ouvi. O vento trouxe as palavras até mim. Eu te amava. Eu só... esqueci como mostrar. E agora é tarde demais. Ele ficou ali, sob a chuva, um rei quebrado chorando sobre uma caixa vazia. E eu, escondida nas árvores, senti a primeira rachadura na minha certeza. Eu tinha planejado fugir. Tinha dinheiro escondido. Uma nova identidade, um barco esperando na costa. Eu ia desaparecer. Ser livre. Mas ver Alistair, ver aquela dor crua,
Aquela promessa desesperada. Não é culpa, murmurei chocada. Não é atuação. É amor. Amor tardio. Amor falho. Mas amor. Eu não conseguia me mover. Meus pés pareciam ter criado raízes na terra. A chuva continuava a cair, lavando o cemitério, lavando o rei, lavando a mentira da minha morte. Mas a mentira ainda estava de pé. Para eles, eu era um corpo perdido no mar, um fantasma. E enquanto observava Alistair ser levado pelos guardas, quase desmaiando de exaustão, soube de uma coisa. Eu não podia ir embora. Não ainda. Precisava saber se a promessa era real. Se o homem que chorou no meu túmulo era o marido que eu sempre quis, ou apenas um reflexo momentâneo de culpa. Eu seria o fantasma que eles achavam que eu era. Eu voltaria para o castelo. E assistiria. Entrar no castelo foi assustadoramente fácil. Conhecia as passagens de serviço melhor do que qualquer guarda. Eram os caminhos que usei por anos para evitar os olhares de pena ou desprezo da corte. O túnel da adega levava à despensa, e de lá, uma escada em espiral estreita subia para os corredores internos, atrás das paredes dos quartos principais. Eram corredores de poeira e teias de aranha, cheirando a pedra fria e segredos esquecidos. Eu me movia como fumaça. Minhas roupas pretas de luto, que usei para me esconder na floresta, agora me serviam como camuflagem perfeita nas sombras. O castelo estava silencioso. Um silêncio pesado, diferente da quietude habitual. Era o silêncio de uma casa que parou de respirar. As bandeiras estavam cobertas de crepe negro, os espelhos velados. Cheguei ao corredor que dava para os aposentos reais. Havia uma fresta na parede, um pequeno buraco de observação antigo, talvez usado por espiões em séculos passados. Espiei. O quarto estava mergulhado na penumbra. As cortinas estavam fechadas, bloqueando a luz cinzenta da tarde chuvosa. A única iluminação vinha da lareira, onde as brasas morriam lentamente. Alistair estava lá, mas ele não estava na cama enorme de dossel, onde dormíamos separados por um abismo de silêncio. Ele estava no chão, deitado no tapete felpudo diante da lareira, encolhido em posição fetal. Ele ainda usava as roupas do funeral, agora secas, mas amassadas e sujas de lama. Em seus braços, ele apertava algo. Forcei a vista. Era um vestido. Meu vestido de seda azul. Aquele que usei no nosso aniversário de casamento, 2 anos atrás. O dia em que ele jantou no escritório, e eu dancei sozinha na varanda. Ele o cheirava, inspirando profundamente como se o tecido contivesse o oxigênio que lhe faltava. Isolde, ele sussurrou. A voz era um fio, quebrada. Isolde. Meu peito doeu. Uma dor física, aguda. Ver o homem de ferro reduzido a isso era perturbador, era errado. Uma batida na porta. Alistair não se moveu. Majestade? A voz de Silas, melosa e insistente. Majestade, precisamos discutir a sucessão. O conselho... Vá embora. Alistair rosnou, sem levantar a cabeça. Mas, senhor, o protocolo exige... Eu disse, vá embora. Alistair pegou um vaso da mesa lateral e o atirou contra a porta. O som da porcelana quebrando ecoou como um tiro. Se eu ver seu rosto hoje, Silas, eu o arranco. Silêncio do outro lado. Depois, passos se afastando. Alistair voltou a se encolher contra o vestido. Ele começou a chorar de novo. Baixinho. Um som contínuo e exaustivo. Fiquei ali por horas. Minhas pernas doíam. Meu estômago roncava de fome, mas não conseguia sair. Eu era a voyeur da minha própria tragédia. Vi quando ele finalmente adormeceu, exausto pelo luto. Vi os tremores de pesadelo percorrerem seu corpo. Ele estava morrendo. Não de doença, mas de tristeza. Ele estava se deixando apagar. A fome finalmente me forçou a me mover. Desci para as cozinhas na calada da noite. A despensa estava trancada, mas eu sabia onde a chave reserva ficava escondida. Em cima do batente da porta, um segredo compartilhado entre os servos que precisavam de um lanche extra. Entrei. O cheiro de pão, queijo e maçãs me deixou tonta. Peguei o que pude carregar. Um pedaço de queijo duro, pão amanhecido, algumas maçãs. Coloquei tudo nos bolsos do meu manto. Ia sair quando a luz de uma vela inundou o pequeno espaço. Congelei. Quem está aí? Uma voz firme, mas velha. Marta.
A curandeira. A mulher que cuidou de mim quando tive febre, que me deu chás para dormir quando a solidão era demais. Ela estava parada na porta, segurando um candelabro. Seus olhos, acostumados a diagnosticar doenças, se estreitaram na escuridão. Eu poderia ter corrido. Poderia ter empurrado ela e fugido para os túneis. Mas era Marta. Virei-me devagar. Abaixei o capuz. O candelabro tremeu na mão dela. A cera quente pingou no chão. Deusa, ela sussurrou. Um fantasma. Não sou um fantasma, Marta, disse, minha voz baixa. Sou eu. Ela deu um passo à frente, estendendo a mão trêmula para tocar meu rosto. Sua pele era quente, seca como pergaminho. Isolde, minha menina, mas o penhasco, o mar... Eu deixei meus sapatos na borda, expliquei. Deixei um pedaço do meu vestido preso nas rochas. Fiz parecer real. Você fugiu. Ela entendeu. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Oh, criança, estava tão ruim assim. Eu estava morrendo, Marta. Aos poucos, dia após dia de silêncio. Segurei a mão dela. Eu precisava respirar. E voltou? Por quê? Eu vi o funeral. Eu vi... ele. A expressão de Marta mudou. Ficou grave. Triste. Ele está destruído, Isolde. Nunca vi nada igual. Ele não come há 3 dias. Não bebe nada além de uísque e dor. Ele está se punindo. Eu sei. Eu vi. Você viu? Pelas passagens. Tenho observado. Marta suspirou, colocando o candelabro em uma prateleira. Isso é crueldade, menina. Deixar ele sofrer assim. E o que ele fez comigo? A amargura subiu na minha garganta. O que ele fez por 5 anos? Ignorância não é crueldade? Negligência não é tortura? É, ela concordou. E ele sabe disso agora. É por isso que está se matando. Ela me olhou nos olhos. Ele vai morrer, Isolde. Se continuar assim, o coração dele vai parar, ou ele vai cometer um erro e Silas vai tomar o trono. E então, tudo o que ele prometeu no seu túmulo vai desaparecer. Ele prometeu mudar. Ele quer mudar, mas não pode fazer isso morto. Marta segurou meus ombros. Você tem uma escolha. Pode ir embora. Ser livre. Ninguém vai te culpar. Eu te ajudarei a sair. Meu coração bateu mais rápido. Liberdade. Estava ali, ao alcance da mão. Ou, perguntei, ou você pode salvá-lo. Não porque ele merece. Talvez ele não mereça. Mas porque o reino precisa de um rei que sinta. E porque... Ela hesitou. Porque acho que você ainda o ama. Se não amasse, já teria ido. A verdade doeu. Doeu mais do que a fome ou o frio da floresta. Eu não sei se posso perdoar, sussurrei. Eu não sei se posso voltar a ser aquela esposa invisível. Então não seja, Marta disse firmemente. Aquela esposa morreu. Você a matou no penhasco. Se você voltar, volte como alguém nova. Alguém que ele não pode ignorar. Ela pegou o pão da minha mão. Venha. Vou te esconder no meu quarto. Não é seguro aqui. Silas tem espiões em todo lugar. Se ele te encontrar antes de Alistair, ele me mataria, completei, para garantir que Alistair continue quebrado. Exatamente. Segui Marta pelos corredores. O castelo parecia um monstro adormecido ao meu redor. Cada sombra parecia conter um perigo. Mas também sentia algo novo. Uma estranha sensação de poder. Eu não era mais a vítima encolhida no quarto. Eu era o fantasma nas paredes. Eu sabia segredos. Eu tinha visto a verdade nua e crua do meu marido. No quarto de Marta, pequeno e cheirando a ervas secas, comi o pão e o queijo. Nunca nada teve um gosto tão bom. Ele está no escritório agora, Marta disse, olhando pela janela para a torre leste, onde uma luz solitária brilhava, provavelmente olhando para a chuva e bebendo. O que devo fazer? Isso só você pode decidir, ela disse, arrumando uma cama improvisada para mim no chão. Mas decida rápido, o tempo dele está acabando. Deitei-me no escuro, ouvindo a respiração regular de Marta. Fechei os olhos e vi o rosto de Alistair no cemitério. A chuva misturada com lágrimas. A promessa. Eu construirei um reino, onde ninguém se sinta como ela se sentiu. Se ele realmente quisesse fazer isso, se ele realmente quisesse mudar, eu precisava dar a ele a chance. Não por ele, por mim. E por todas as outras Isoldes que poderiam vir depois.
Mas eu não voltaria como a esposa mansa. Eu voltaria como a tempestade que ele achou que tinha me levado. Você está viva. Lembre-se disso. Assenti, incapaz de falar. Entrei na passagem estreita. O cheiro de pedra fria e mofo me envolveu. Caminhei até o painel falso que se abria atrás da estante de livros do escritório. Havia uma fresta. Espiei. O escritório estava mergulhado em sombras, iluminado apenas pelo brilho moribundo da lareira e por uma lamparina solitária na mesa de carvalho maciço. O cheiro era forte. Uísque barato, pergaminho velho e aquele odor inconfundível de desespero humano, suor frio e negligência. Alistair estava de pé junto à janela panorâmica, de costas para a sala. Ele olhava para a chuva que batia no vidro, mas eu sabia que ele não via nada. Sua postura estava curvada, os ombros largos caídos sob o peso de uma armadura invisível. Em uma das mãos, ele segurava um copo de cristal, o líquido âmbar intocado. Na outra, meu diário. Ele parecia ter envelhecido 10 anos em 3 dias. Respirei fundo. O ar prendeu na minha garganta. Era agora. Empurrei o painel. Ele se abriu com um clique suave, quase inaudível sob o som da chuva. Saí das sombras e pisei no tapete persa. Alistair. Chamei. Minha voz saiu baixa, trêmula, mas no silêncio do escritório, soou como um trovão. Ele não se virou imediatamente. Seu corpo ficou rígido, congelado. O copo escorregou de seus dedos e caiu no chão. O som do cristal se estilhaçando foi agudo, violento. O uísque se espalhou pelo tapete como sangue. A loucura finalmente chegou. Ele murmurou para o vidro da janela. Agora estou ouvindo vozes. Bom, talvez a morte venha em seguida. Não é loucura, Alistair. Vire-se. Ele se virou lentamente, como se estivesse movendo-se debaixo d'água. Seus olhos cinzentos encontraram os meus. O choque foi físico. Ele cambaleou para trás, batendo na mesa. O diário caiu de sua mão. Seu rosto drenou de toda a cor, ficando cinza como a pedra das paredes. Isolde, ele sussurrou. A palavra foi um sopro, uma oração descrente. Ele piscou, esperando que a miragem se dissolvesse. Eu não desapareci. Você veio me buscar? Ele perguntou, a voz quebrando em soluços secos. Ele caiu de joelhos no meio dos cacos de vidro, sem sentir o corte. Eu sabia que você viria. Eu estou pronto. Leve-me. Eu não quero ficar aqui sem você. O inferno com você é melhor que este mundo vazio. Meu coração se partiu e se refez no mesmo instante. Ele achava que eu era um espírito, um anjo da morte vindo para a colheita. Caminhei até ele. O vidro estalou sob meus sapatos. Parei na frente dele. Estendi a mão e toquei seu rosto. Minha mão estava quente. Sua pele estava gelada, úmida de suor e lágrimas. O contato o eletrizou. Ele agarrou meu pulso, os dedos apertando com força desesperada. Quente. Ele engasgou. Você é... quente. Ele olhou para a minha mão. Depois subiu o olhar para o meu rosto, escaneando cada centímetro, procurando a transparência do espectro, a palidez da morte. Mas encontrou apenas carne, osso e olhos inchados de choro contido. Estou viva, Alistair, disse. Eu não caí. Eu não morri. A compreensão veio em ondas. Primeiro, confusão. Depois, descrença. E, finalmente, uma realidade avassaladora que o derrubou. Ele me puxou para baixo, enterrando o rosto no meu estômago, os braços envolvendo minha cintura como correntes de aço. Ele soluçou, um som primitivo que vibrou através do meu corpo. Viva! Viva! Oh, deuses! Viva! Fiquei ali, segurando-o, sentindo o tremor violento do corpo dele. Deveria ter sentido triunfo. Deveria ter sentido poder. Mas senti apenas tristeza. Tristeza por nós dois. Lentamente, o choro dele cessou. A respiração se acalmou, embora continuasse irregular. E então, senti a mudança. A tensão voltou aos ombros dele. Os braços afrouxaram. Depois apertaram novamente, mas de forma diferente. Não mais em abraço, mas em restrição. Ele se afastou, levantando-se e me puxando com ele. Seus olhos, antes cheios de adoração e alívio, agora queimavam com algo novo. Fúria. Você estava viva, ele disse,
A voz subindo, ganhando a borda perigosa do alfa. O tempo todo, enquanto eu enterrava um caixão vazio, enquanto eu rasgava minha alma no cemitério? Sim, respondi, sustentando o olhar dele. Não recuaria. Onde você estava? Ele gritou agora, a raiva explodindo como uma represa rompida. Ele começou a andar de um lado para o outro, chutando os cacos de vidro. Eu procurei, mandei mergulhadores para as cavernas submarinas, mandei batedores para a floresta. Eu não dormi, eu não comi. Eu queria morrer, Isolde. Eu queria parar meu coração porque ele batia e o seu não. Ele parou na minha frente, segurando meus ombros e me sacudindo levemente. Como você pôde? Como pôde ser tão cruel? Me deixar acreditar? Me deixar sentir essa agonia? Cruel? A palavra saiu da minha boca como veneno. Empurrei as mãos dele para longe. Você fala de crueldade, Alistair? Vamos falar de crueldade. Avancei sobre ele, forçando-o a recuar. Crueldade é passar 5 anos invisível na sua própria casa. Crueldade é jantar sozinha noite após noite, olhando para uma cadeira vazia. Crueldade é tentar falar com seu marido sobre seus sonhos, seus medos, e receber apenas um aceno distraído porque ele está ocupado demais sendo rei para ser humano. Eu estava trabalhando. Ele defendeu-se, mas a voz vacilou. Eu estava protegendo o reino, mantendo as fronteiras seguras para você. Para mim? Você nem sabia quem eu era. Apontei para o diário no chão. Você precisou ler minhas palavras em um livro para descobrir que sua esposa tinha alma. Você precisou achar que eu estava morta para chorar por mim. Eu não sabia. Exatamente. Você não sabia. Porque nunca perguntou, nunca olhou. Minha voz quebrou, as lágrimas finalmente caindo. Eu já estava morta nesta casa há anos, Alistair. Eu era um fantasma muito antes de ir para aquele penhasco. Você só notou quando o corpo sumiu, porque a decoração da sua vida perfeita ficou incompleta. Ele ficou em silêncio. A fúria drenou dele, deixando apenas o vazio. Ele olhou para o diário no chão, para as páginas amassadas. Você fugiu, ele sussurrou. Você preferiu morrer para o mundo a viver comigo. Sim, a verdade era uma faca, mas precisava ser cravada. Eu escolhi a solidão real em vez da solidão acompanhada. Pelo menos na floresta a chuva me tocava. O vento falava comigo. Aqui eu era apenas mobília. Alistair caiu na cadeira atrás da mesa, cobrindo o rosto com as mãos. Eu sou um monstro. Não, disse mais calma agora. Você era um homem cego, e surdo, e ocupado. Caminhei até a janela olhando para a noite. Eu ia embora, Alistair. Tinha um barco. Uma nova vida planejada. Longe daqui. Longe de você. Ouvi a respiração dele parar. Por que voltou? Virei-me. Por causa do funeral. Por causa do que você disse. Da promessa. Ele levantou a cabeça. Seus olhos estavam vermelhos, inchados, mas havia uma centelha de algo neles. Esperança? Medo? A promessa era real, ele disse. Eu ia mudar tudo. Por você. Pela sua memória. A memória é fácil de amar, retruquei. A memória não reclama. Não exige tempo. Não envelhece. A memória é perfeita e silenciosa. Caminhei até a mesa, apoiando as mãos na madeira. A questão é, você pode amar a mulher viva? A mulher que está aqui, cheia de raiva, de mágoa, de cicatrizes que você causou? Você pode mudar o reino para uma esposa que respira e fala e discorda de você? Ele se levantou lentamente. Contornou a mesa. Parou na minha frente, mas não tocou em mim. Ele parecia ter medo de que eu quebrasse ou desaparecesse novamente. Eu não sei, ele admitiu, a honestidade brutal me surpreendendo. Eu não sei como fazer isso. Como ser o homem que você precisa. Eu fui treinado para ser rei, não parceiro. Ele olhou para minhas mãos. Mas eu sei de uma coisa. Quando pensei que você estava morta, meu mundo acabou. Não havia cor. Não havia som. Havia apenas dever e dor. E agora? Agora você está aqui, gritando comigo, me odiando. E é o som mais bonito que já ouvi. Ele se ajoelhou. Não como no funeral, em desespero, mas em súplica. Não vá embora, Isolde. Por favor, não volte para a floresta. Fique, grite, quebre coisas, exija. Faça-me ver você.
Faça-me ouvir. Eu passarei o resto da minha vida aprendendo se você me der a chance. Olhei para ele. O rei Alfa, ajoelhado aos pés de sua esposa morta. A raiva ainda estava lá. A dor ainda pulsava. Mas sob tudo isso, havia aquela conexão antiga. O vínculo que nos uniu no início, antes que a coroa e o dever o sufocassem. Eu não vou voltar a ser o que era, avisei. Não serei a Luna silenciosa no canto da sala. Não seja, ele disse fervorosamente. Seja a tempestade. Seja o que quiser. E Silas, o conselho, eles não importam. Só você importa. Eles vão tentar me destruir, Alistair. Quando descobrirem que estou viva, vão dizer que sou traidora, que abandonei meu posto. Ele se levantou, a sombra do antigo rei de ferro retornando, mas temperada com algo novo. Proteção feroz. Deixe que tentem. Ele rosnou suavemente. Deixe que venham. Eles vão descobrir que o rei que chorava no túmulo morreu, e o que voltou no lugar dele fará o mundo queimar antes de deixar alguém te machucar de novo. Ele estendeu a mão. Não para me comandar, para me convidar. Fique, Isolde. Vamos queimar o velho mundo juntos. Olhei para a mão dele, para as cicatrizes e os anéis reais. Respirei fundo e peguei a mão dele. O escritório parecia menos frio. A chuva lá fora parecia menos triste. Nós tínhamos um longo caminho. Um caminho de espinhos e vidro quebrado. Mas pela primeira vez em 5 anos, não estávamos caminhando sozinhos. Eu fico, disse, mas dormimos em quartos separados. Um sorriso fraco, quase imperceptível, tocou os lábios dele. Justo. E assim, o fantasma voltou à vida. E a verdadeira batalha começou. A notícia se espalhou como fogo em palha seca. Não houve como conter. Os servos sussurravam nos corredores. Os guardas trocavam olhares nervosos nas muralhas. A Luna morta tinha sido vista, caminhando pelos corredores à noite, entrando no escritório do rei, comendo na cozinha. Fantasma, alguns diziam, fazendo o sinal de proteção contra o mal. Bruxa! Outros sibilavam. Traidora! Era a palavra favorita de Lord Silas. Silas não perdeu tempo. Na manhã seguinte ao meu retorno, ele convocou o conselho de anciãos, os líderes de clãs e a alcateia inteira para o grande salão. Ele usou a lei antiga, que permitia que qualquer membro da alcateia exigisse um julgamento se a liderança estivesse comprometida. E aos olhos dele, um rei que abrigava uma esposa morta estava mais do que comprometido. Estava louco. Alistair tentou impedir. Ele queria mandar os guardas dispersarem a multidão, prender Silas, acabar com tudo na base da força. Mas eu o impedi. Não, disse, enquanto terminava de prender meu cabelo diante do espelho do meu antigo quarto, agora estranhamente familiar e estranho ao mesmo tempo. Se você usar a força, vai provar que é o tirano que eles temem, e vai parecer que tem algo a esconder. Eu tenho algo a proteger. Ele corrigiu, ajustando a capa real sobre os ombros. Ele parecia cansado, mas seus olhos estavam claros pela primeira vez em dias. Você. Eles vão te despedaçar lá embaixo, Isolde. Silas preparou um circo. Então vamos dar a eles um show, respondi, virando-me. Eu não vesti preto. O luto tinha acabado. Eu vesti vermelho, um vestido de veludo profundo, cor de sangue arterial, cor de vida pulsante. Era um vestido que eu tinha mandado fazer anos atrás, e nunca tive coragem de usar porque era ousado demais para a Luna silenciosa. Alistair me olhou. Havia fome em seus olhos. Sim, mas também respeito. Você parece uma rainha de guerra. É o que sou hoje. Descemos juntos. Ele não caminhou na frente. Caminhou ao meu lado. Mão na mão. O grande salão estava lotado. O cheiro de medo, curiosidade e julgamento era uma parede física. Quando entramos, o burburinho cessou instantaneamente. Todos os olhos se fixaram em mim, no vermelho, na vida inegável que eu irradiava. Silas estava no centro do estrado, cercado pelos anciãos. Ele parecia um abutre esperando a carniça. Quando me viu, seus lábios se curvaram em um sorriso de triunfo contido. Majestade, ele disse, curvando-se zombeteiramente. E a senhora Isolde. Vejo que os rumores sobre sua ressurreição não eram exagerados. Poupe-nos do teatro, Silas. Alistair disse,
sua voz ecoando com autoridade fria. Ele nos guiou até os tronos. Mas em vez de me sentar no trono menor, ao lado e ligeiramente atrás, ele parou. Ele gesticulou para o trono dele. Sente-se, ele me disse. A multidão engasgou. O trono do Alfa era sagrado. Alistair, comecei. Sente-se, ele insistiu. Hoje você é a voz. Sentei-me. O trono era grande demais, duro, desconfortável. Mas a visão dali, eu podia ver tudo. Cada rosto, cada medo, cada esperança. Alistair ficou de pé ao meu lado, uma mão no encosto do trono como um guardião. Faça sua acusação, Silas, Alistair ordenou. E escolha bem suas palavras. Silas se endireitou, projetando a voz para a galeria lotada. A acusação é simples, majestade. Traição, deserção e fraude. Ele se virou para a multidão, gesticulando para mim. Esta mulher forjou sua própria morte. Ela abandonou seu rei, seu dever e sua alcateia. Ela nos deixou de luto. Gastou recursos do reino em buscas inúteis e enfraqueceu a posição do nosso alfa diante dos nossos inimigos. A lei é clara. A deserção de uma aluna é punida com o exílio ou a morte. Morte! Alguns gritaram no fundo. Eram os apoiadores de Silas, plantas pagas para incitar a turba. Ela nos enganou, gritou uma mulher. Choramos por ela. Silas sorriu. Além disso, ele continuou, baixando a voz para um tom conspiratório. Que tipo de mulher foge do marido? Apenas uma que tem algo a esconder. Um amante, talvez? Ou talvez bruxaria? Como ela sobreviveu lá fora sozinha? Ele estava tecendo uma rede de mentiras e meias-verdades, transformando minha dor em crime. Alistair rosnou, dando um passo à frente. Coloquei a mão no braço dele. Não. Levantei-me. O veludo vermelho farfalhou no silêncio. Desci os degraus do estrado. Não parei até estar cara a cara com Silas. Ele era alto, mas eu me sentia gigante. Você pergunta que tipo de mulher foge do marido, Lord Silas? Minha voz não tremeu. Era calma, clara, carregando até o fundo do salão. Eu vou lhe dizer. Virei-me para a multidão. Procurei os rostos das mulheres, das esposas, das filhas. Foge a mulher que está morrendo de frio em uma casa cheia de lareiras. Comecei. Foge a mulher que grita e não é ouvida. Foge a mulher que percebe que é apenas um ornamento em uma prateleira, espanada ocasionalmente, mas nunca admirada. Caminhei entre eles. Vocês dizem que eu os traí, que abandonei meu dever. Qual era meu dever? Sorrir em jantares? Parir herdeiros? Ficar calada enquanto homens decidiam meu destino? Parei diante de uma jovem loba, segurando um bebê. Ela me olhou com olhos arregalados. Eu não fugi de um marido, disse suavemente. Fugi de uma gaiola dourada, sim, com comida e seda. Mas uma gaiola. Voltei-me para Silas. Você fala de traição. A verdadeira traição foi o que este castelo fez comigo. O que vocês fizeram comigo. Vocês me apagaram, dia após dia, até que não restasse nada além de um corpo cumprindo funções. Palavras bonitas para uma covarde. Silas zombou. Você fugiu porque é fraca. Eu fugi para sobreviver, gritei, a raiva finalmente rompendo a calma. Eu fugi para salvar a pouca alma que me restava. E voltei. Olhei para Alistair. Voltei não porque precisava, mas porque escolhi, porque vi um homem quebrado na chuva e percebi que talvez, apenas talvez, a gaiola pudesse ser quebrada também. O salão estava em silêncio absoluto. Eu podia ouvir a respiração de Alistair no estrado. Eu não peço perdão, declarei. Não cometi crime algum, exceto querer viver. Se isso é traição, então sou culpada. Exilam-me. Matem-me. Mas não me chamem de covarde. Voltei para o estrado e fiquei ao lado de Alistair. Silas viu que estava perdendo o controle. A multidão não estava gritando por sangue. Estava pensando, sentindo. Ela confessa. Silas gritou desesperado. Ela admite a fuga. A lei exige punição. Majestade, você deve sentenciar. Se não o fizer, mostrará fraqueza. Mostrará que está sob o feitiço dela. Alistair deu um passo à frente. Ele olhou para Silas com um desprezo frio e absoluto. A lei,
Alistair disse, sua voz profunda ressoando como um gongo. Diz que a deserção é crime. Silas sorriu triunfante. Mas, Alistair continuou, a lei também diz que o Alfa é o juiz final. E eu digo que a falha foi minha. O sorriso de Silas vacilou. Eu falhei com ela. Alistair disse à alcateia. Eu a deixei sozinha. Eu a ignorei. Eu construí a gaiola. Se ela fugiu, foi porque eu deixei a porta da indiferença aberta. Se alguém deve ser punido hoje, sou eu. Ele pegou minha mão e a ergueu. Ela não é uma traidora. Ela é uma sobrevivente. E ela é minha aluna. Hoje, amanhã e sempre. Quem tiver problemas com isso, que fale agora. Ele olhou para a multidão, desafiando qualquer um a se opor. Ninguém falou, exceto Silas. Isso é inaceitável, Silas espumou. Um rei que se culpa? Um rei que se curva a uma fêmea fugitiva? Você não está apto a liderar, Alistair. Você está louco de luto e luxúria. Alistair sorriu. Um sorriso de lobo. Então me desafie, Silas. Se acha que não sou apto, invoque o MacGora. O duelo de liderança. O salão prendeu a respiração. MacGora. Um duelo até a morte ou submissão total. Não acontecia há gerações. Silas olhou para Alistair. Viu o cansaço nos olhos do rei. Viu a magreza causada pelos dias de fome. Viu a fraqueza emocional. E viu sua chance. Eu invoco, Silas disse, sacando sua espada cerimonial. Pelo bem da alcateia. Eu desafio seu direito de liderar. Alistair nem piscou. Ele começou a desabotoar a capa pesada de veludo, deixando-a cair no chão. Depois o casaco. Ficou apenas com a camisa branca e calças pretas. Aceito, ele disse. Olhei para ele, pânico subindo na garganta. Alistair, você não come há dias. Você está fraco. Ele se virou para mim. Tocou meu rosto. Não estou fraco. Ele sussurrou. Pela primeira vez em anos, tenho algo pelo que lutar de verdade. Ele se virou para Silas. Os olhos cinzentos ficaram pretos. As garras se alongaram. Vamos acabar com isso. O círculo foi aberto no centro do grande salão. As mesas foram empurradas, cadeiras derrubadas, criando uma arena improvisada de pedra fria e expectativa. O ar cheirava a testosterona e medo. MacGora, o ritual antigo. Sem armas, sem magia, apenas garras, dentes e força bruta. Silas despiu seu manto cerimonial, revelando um corpo surpreendentemente musculoso para um conselheiro. Ele tinha treinado em segredo, esperando por este momento. Seus olhos brilhavam com a ganância de quem vê o trono a um passo de distância. Ele se transformou parcialmente, pelos cinzentos cobrindo seus braços, presas alongando-se sobre o lábio inferior. Ele parecia um rato que virou lobo, rápido, sujo e perigoso. Alistair estava do outro lado. Ele parecia exausto. As olheiras ainda marcavam seu rosto, as costelas visíveis sob a camisa branca suada. Ele não se transformou imediatamente. Ficou parado, respirando fundo, os olhos fechados como se estivesse ouvindo uma música distante. Tem medo, rei? Silas provocou, circulando. Sabe que está fraco. Sabe que sua mente está quebrada. Minha mente está clara, Alistair respondeu, abrindo os olhos. Eles eram tempestades de inverno. Pela primeira vez. Comecem! Gritou o mestre de armas. Silas atacou primeiro. Foi rápido, um borrão cinzento visando a garganta. Alistair desviou, mas não rápido o suficiente. As garras de Silas rasgaram a manga da camisa de Alistair, desenhando 3 linhas vermelhas no braço dele. A multidão engasgou. O rei sangrava. Vê? Silas riu, girando para outro ataque. Lento, velho, patético. Alistair recuou, defendendo-se. Ele estava na defensiva, poupando energia. Silas era agressivo, desperdiçando fôlego em golpes teatrais. Mas cada golpe que conectava, um chute nas costelas, um arranhão no peito, tirava um pouco mais da força de Alistair. Eu apertei o encosto do trono até meus dedos ficarem brancos. Lute, pensei. Por favor, lute. Silas acertou um golpe pesado no rosto de Alistair, jogando-o no chão. O rei caiu, batendo a cabeça na pedra. Silas pulou sobre ele, mãos prontas para esmagar. Diga adeus à sua puta, Silas gritou.
A palavra foi o gatilho. Alistair não se levantou. Ele explodiu. O rugido que saiu dele não foi humano. Foi o som de uma montanha rachando. Ele pegou o pulso de Silas no ar e o torceu. O som de osso quebrando foi alto e seco. Silas gritou. Alistair rolou, ficando por cima. Ele não estava mais na defensiva. Ele era ofensa pura. Socos choveram sobre Silas, precisos, brutais. O rosto do conselheiro virou uma máscara de sangue. Você chamou ela de quê? Alistair rosnou. A cada palavra um golpe. Repita! Repita se tiver dentes! Silas tentou chutar, arranhar. Mas Alistair era imparável. A fraqueza física tinha desaparecido, substituída por uma fúria fria e calculada. Ele não estava lutando por um trono. Ele estava lutando por mim. Ele agarrou Silas pelo pescoço e o levantou do chão com uma mão, batendo as costas dele contra uma coluna de pedra. Silas engasgou, os pés balançando no ar. As garras de Alistair cravaram na carne do pescoço, prontas para rasgar a jugular. Matem-no! Alguém gritou na multidão. Morte ao traidor! Alistair apertou. O rosto de Silas ficou roxo. A vida estava por um fio. O antigo Alistair teria terminado ali. Teria lavado o salão com sangue para provar sua força. Mas então, ele olhou para mim. Eu estava de pé no estrado. Não desviei o olhar. Mas não pedi sangue. Lembrei-me do meu diário, das páginas onde escrevi sobre misericórdia. Sobre como a força verdadeira não é matar o que te machuca, mas ser melhor que isso. Alistair viu. Ele viu a pergunta nos meus olhos. Quem é você agora? Ele rosnou, frustrado, mas a mão afrouxou. Apenas um pouco. Você quer o trono, Silas? Ele perguntou, a voz baixa e letal. Você quer governar? Sim. Silas chiou. Um rei não mata por medo, Alistair disse. Um rei pune. Ele jogou Silas no chão como se fosse um saco de lixo. O conselheiro caiu, tossindo, tentando respirar. Você está banido, Alistair declarou, virando-se para a multidão. Seu nome será apagado dos registros, suas terras confiscadas e dadas aos servos que você oprimiu. Você viverá, Silas, mas viverá fora destas muralhas, sem alcateia, sem honra, sem nome. Você será invisível. Como você tentou fazer com ela? Silas olhou para ele, ódio e alívio misturados. Você é fraco. Ela te fez fraco. Ela me fez humano. Alistair corrigiu. Saia, antes que eu mude de ideia. Silas se arrastou para fora do salão, humilhado, quebrado. Alistair ficou no centro do círculo, o peito arfando, o sangue escorrendo pelo braço e rosto. Ele olhou para a alcateia. Alguém mais? Ele desafiou. Alguém mais quer testar minha fraqueza? Silêncio. E então, o chefe da guarda, um homem velho e leal, bateu o punho no peito. Vida longa ao rei! Ele gritou. Vida longa ao rei! A multidão repetiu. E então alguém gritou. Vida longa à Luna! Alistair olhou para mim. Ele estendeu a mão ensanguentada. Desci do estrado. Caminhei até ele. Não me importei com o sangue. Peguei a mão dele. Você venceu, sussurrei. Nós vencemos. Ele corrigiu, caindo de joelhos, a adrenalina finalmente acabando. Abracei-o ali mesmo, no chão frio diante de todos. Ele enterrou o rosto no meu pescoço, tremendo. Leve-me para casa, Isolde, ele pediu. Estou cansado. Vamos, disse, ajudando-o a levantar. A guerra acabou. Amanhã eu sairia das paredes. E o rei Alfa teria que enfrentar o fantasma que ele criou. Amanhã trouxe uma luz cinzenta e fraca, filtrada pelas cortinas pesadas do quarto de Marta. Não havia sol. Apenas a continuação daquela chuva implacável que parecia querer lavar o mundo inteiro. Passei o dia escondida, ouvindo os sons do castelo acordar. Passos apressados, vozes abafadas, o sino da capela tocando a cada hora em sinal de luto. Cada badalada era um lembrete do tempo que escorria, da vida que eu tinha abandonado e da morte que eu fingia habitar. Marta me trouxe roupas limpas, não as sedas finas de uma luna, mas um vestido simples de lã cinza, roupas de uma ajudante de curandeira. Para você se misturar, ela disse, os olhos preocupados, até decidir o momento certo. O momento certo.
Havia um momento certo para ressuscitar? Para destruir a realidade de um homem e reconstruí-la? Esperei até o anoitecer. A escuridão era minha aliada agora. O castelo mergulhou novamente no silêncio sepulcral. Marta me guiou até a entrada da passagem secreta, que levava diretamente ao escritório real. Ele está lá, ela sussurrou, apertando minha mão. Silas tentou entrar 3 vezes hoje. Alistair ameaçou executá-lo se ele batesse na porta de novo. Ela me olhou nos olhos. Coragem, menina. Seja qual for o resultado. Levei Alistair para os aposentos reais. Não chamei servos. Não chamei médicos. Fiz o que Marta me ensinou. Fervi água. Preparei ungüentos. Limpei o sangue do rosto dele, do peito, das mãos que tinham quase matado por mim. Ele estava sentado na beira da cama, silencioso, observando cada movimento meu, como se estivesse com medo de piscar e perder 1 segundo da minha presença. O quarto estava diferente agora. O vestido azul que ele chorava sobre não estava mais no chão. Estava dobrado respeitosamente em uma cadeira. As cortinas estavam abertas, deixando a luz da lua entrar. O cheiro de luto tinha começado a se dissipar, substituído pelo cheiro de antisséptico e... esperança. Isso vai arder, avisei, aplicando uma pasta de ervas no corte profundo em seu braço. Ele nem estremeceu. Não sinto dor, só sinto... alívio. Você poderia ter morrido, disse, tentando manter a voz firme, mas falhando. Ele era rápido, sujo. Eu não ia morrer. Ele disse com certeza absoluta. Não hoje. Não com você assistindo. Ele pegou minha mão, impedindo-me de continuar o curativo. Isolde. Olhei para ele. Os olhos cinzentos estavam claros, lúcidos. Nós precisamos conversar. Sobre o depois. Depois? Depois disso. Depois da adrenalina. Depois que a porta fechar e formos só nós 2. Ele acariciou meu polegar. Você disse que ficaria. Mas ficar como? Como hóspede, como prisioneira da minha culpa, como esposa? Era a pergunta que eu temia. Eu não sei, admiti. Eu te amo, Alistair. Deus sabe que amo. Mas o amor não apagou os 5 anos de silêncio. Eu olho para esta cama e vejo as noites que passei acordada esperando você. Eu olho para aquela mesa e vejo você assinando papéis enquanto eu definhava. Eu sei. Ele baixou a cabeça. Eu destruí a confiança. E confiança não se conserta com um duelo. Não. Ele se levantou, caminhando até a janela. Eu tenho uma proposta, não uma ordem. Uma proposta. Estou ouvindo. Não vamos voltar a ser o que éramos. Porque o que éramos era uma mentira. Um rei ocupado e uma rainha invisível. Ele se virou. Vamos começar do zero. Eu vou cortejar você, de verdade. Vou aprender quem você é. Vou perguntar sua cor favorita, sua música favorita, seus sonhos. E o reino? O reino vai esperar? Ou vai aprender a funcionar sem que eu tenha que sacrificar minha alma por ele a cada segundo? Vou delegar. Vou criar um novo conselho, com pessoas que você aprovar. Pessoas que entendam que a força não é tudo. E eu? Perguntei. O que eu faço? Você vive, ele disse. Você escreve. Você canta. Você governa se quiser. Ou planta flores. Você faz o que quiser, Isolde. Desde que no fim do dia você volte para mim. Não porque tem que voltar, mas porque quer. Lágrimas picaram meus olhos. Era o que eu sempre quis ouvir. Não grandes gestos heróicos. Apenas tempo, atenção, escolha. Minha cor favorita é azul, disse. Azul escuro, como o céu antes da tempestade. Ele sorriu. Eu sei. Aquele vestido. Minha música favorita é a valsa de inverno, e eu sonho em viajar, ver o Mar do Sul. Nós iremos, ele prometeu, assim que o gelo derreter. Naquela noite, dormimos na mesma cama, mas não nos tocamos. Não houve sexo. Houve apenas proximidade. Ele segurou minha mão. Eu senti a respiração dele, e pela primeira vez em anos, dormi sem sonhar com gaiolas. Meses se passaram. A primavera chegou. Tímida, mas persistente. O reino mudou. Devagar, com rangidos e protestos. Mas mudou. As leis antigas sobre o silêncio das fêmeas foram revogadas. Escolas foram abertas. O nome de Silas tornou-se um sussurro de aviso.
Uma história para assustar crianças gananciosas. E nós mudamos. Alistair cumpriu sua promessa. Ele me cortejou. Flores selvagens, não lírios, apareciam no meu travesseiro. Jantares no jardim, só nós dois. Longas conversas sobre política, filosofia, nada. Descobri que ele tinha um senso de humor seco que eu nunca tinha visto. Ele descobriu que eu era teimosa e estrategista. O túmulo vazio no cemitério não foi desfeito. Alistair mandou plantar rosas vermelhas dentro dele. Para lembrar, ele disse, aqui jaz a mulher que eu ignorei. Que ela descanse em paz, para que a mulher que eu amo possa viver. Um dia, no final do verão, ele me levou para a varanda. A mesma varanda onde eu costumava ficar sozinha. O sol estava se pondo, pintando o céu de azul escuro. Isolde, ele disse, pegando minha mão. Ele não se ajoelhou. Ficou de pé, olho no olho. Igual. Eu te pedi para casar comigo anos atrás por dever, por aliança. Ele tirou um anel do bolso. Não o anel real pesado e frio. Um anel simples, de prata trançada com uma pedra azul. Hoje, eu peço por egoísmo, porque não consigo respirar sem saber que você é minha parceira, minha igual, minha Luna. Você está me pedindo em casamento de novo? Ri, a alegria borbulhando. Estou pedindo para renovar os votos, mas votos de verdade desta vez, sem obedecer, apenas amar e respeitar. Olhei para o reino lá embaixo, para as luzes se acendendo nas casas, para a vida acontecendo. Eu aceito, disse, mas com uma condição. Qualquer coisa. Você tem que escrever no seu diário também. Quero saber o que você pensa. Não quero mais adivinhar. Ele riu e me beijou. A cerimônia foi pequena. Apenas Marta, o novo chefe da guarda, e alguns amigos. Sem pompa, sem política, apenas nós. E quando ele disse, eu prometo ver você, eu soube que era verdade. 2 semanas depois, estou sentada no escritório. Alistair está na mesa ao lado, revisando tratados de comércio. Ele para a cada poucos minutos para olhar para mim, sorrir e voltar ao trabalho. Ele não precisa falar. O olhar diz, eu vejo você. Eu sei que você está aí. Abro meu diário. A página está em branco esperando. Escrevo. Dizem que a morte é o fim, mas para nós foi o começo. Eu precisei morrer para que ele pudesse acordar. Ele precisou sangrar para que eu pudesse curar. O luto lavou as mentiras. A dor queimou a indiferença. E o que restou nas cinzas não foi o destino. Foi a escolha. A escolha de ficar quando a porta estava aberta. A escolha de perdoar quando a raiva era mais fácil. A escolha de amar um homem quebrado e deixá-lo colar seus pedaços. Eu não sou mais invisível. Sou a tinta na caneta dele. Sou o vento na vela dele. Sou a Luna que morreu e voltou para ensinar ao rei como viver. Fecho o livro. Alistair levanta a cabeça. Terminou? Por hoje. Respondi. Vem cá. Ele chama estendendo a mão. A chuva parou. Vou até ele. Sento no colo dele. Sem cerimônia, sem decoro. Ele me abraça, o cheiro de terra e vida me envolvendo. Olhamos pela janela. A lua cheia brilha sobre o reino. Não há fantasmas aqui. Apenas nós. Vivos. Obrigada por estar aqui e por acompanhar mais uma história. Espero de verdade que você tenha gostado. Se quiser, deixe seu comentário. Adoro ler o que vocês sentem e pensam depois de cada episódio. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. E para quem quiser estar mais pertinho do canal, o Clube de Membros oferece conteúdos extras, como acesso antecipado às histórias, episódios exclusivos e alguns benefícios especiais. Para conferir, é só clicar no botão Seja Membro abaixo. Obrigada pelo carinho e até a próxima história.